Ladies and gentlemen, it's blind! Sejam todos bem-vindos ao UF Cegos, o canal que luta por um mundo mais acessível. No vídeo de hoje, galera, a gente veio trazer aqui as configurações de acessibilidade do novo game lançamento God of War Ragnarok. Para você que possui uma deficiência e quer saber o que tem e o que não tem de acessibilidade no jogo, a gente vai esmiuçar aqui todas as configurações de acessibilidade para que você possa compreender tudo que tem no jogo para você jogar de forma mais acessível. Mas, antes de mais nada, eu peço que você faça como Kratos e taque o machado Leviatã aí no like, e também que você pegue a lâmina do caos aí e acorrente alguém para compartilhar esse vídeo. Alguma pessoa que tem deficiência também fique interessada aqui nesse vídeo sobre as configurações de acessibilidade de God of War. E se não for inscrito no canal, se inscreva, lembrando de habilitar os sininhos das notificações para todas, porque a luta não começa se o gongo não bate. Bom, galera, estamos aqui nas configurações de acessibilidade de God of War Ragnarok. Antes de mais nada, eu quero agradecer a PlayStation Brasil por ter cedido pra gente o jogo, o God of War, pra gente poder analisar todas as configurações de acessibilidade aqui. A gente vai trazer um conteúdo bem legal referente a God of War Ragnarok, seja com análise do game, seja com audiodescrição de personagens do game. Então, muito obrigado aí, PlayStation Brasil, por ter cedido esse código do jogo. E sem mais delongas, galera, vamos lá, vamos começar aqui as acessibilidades de God of War. Para me acompanhar nessa empreitada, eu tô aqui com a minha lutadora, a Tati, para me ajudar na descrição dessas configurações aqui. Bom, Tati, vamos lá. Para começar, a gente tem aqui algumas configurações pré-setadas, pré-definidas. Qual é a primeira delas, Tati? Acessibilidade visual. Acessibilidade visual, beleza, galera? A gente tem algumas outras configurações, né, para outras deficiências, mas é importante eu lembrá-los que todas as configurações pré-definidas elas vão ter esse padrão aqui, ó. Apertando o botão de confirmar, você tem ela desligada. Se você apertar ela uma vez para a direita, você vai ter as configurações parciais, que vão habilitar algumas configurações de acessibilidade voltadas para pessoas com determinado tipo de deficiência, e a total vai habilitar todas as configurações referentes àquela deficiência específica. Então a gente está aqui na visual, tem o desligado, o parcial e o total, e vão ter essas mesmas opções para as outras configurações referentes às outras deficiências, beleza? Bom, a primeira aqui, voltando, a primeira das configurações de acessibilidade, como a Tati falou, é visual. Apertando uma vez para baixo, a gente tem qual, Tati? Acessibilidade auditiva. São as mesmas opções, desligado, parcial e total. Mais uma vez para baixo, a gente vai ter redução de movimento. Redução de movimento, você também pode escolher nas parciais, opções parciais referentes à redução de movimento, ou as opções totais. E por fim, a gente tem de configurações pré-definidas, acessibilidade motora. Acessibilidade motora, tá? Da mesma forma, parcial e total, você vai escolher algumas configurações ou todas as configurações apresentadas de acessibilidade em God of War Ragnarok. Bom, vamos começar aqui por cada uma das configurações que estão presentes nesses presets aqui de deficiência, tá? Abaixo das configurações pré-definidas, a gente tem todas elas para você poder habilitar ou desabilitar. E a gente vai aqui passar uma por uma com vocês. Bom, apertando uma vez para baixo aqui, Tati, qual é a primeira configuração que a gente tem de acessibilidade? Agora você já entra no acessibilidade de áudio. Acessibilidade de áudio. E a primeira opção são os sinais sonoros. Ele vem desligado. Ele vem desligado por padrão. Eu vou apertar uma vez para a direita, ele tem... Agora ligou e você pode ir descendo, você tem o volume dos sinais sonoros. Vamos lá, apertando uma vez para baixo, volume dos sinais sonoros. Eu tô por padrão em qual? Padrão é 10. Padrão é 10. Se eu for para a esquerda, eu vou provavelmente até o 0. Até o 0, tá? Você tá no 10. Só para eu saber, eu tô apertando aqui uma vez para a esquerda. Ele foi uma vez? Isso. Só pro 9, né? Só. Então,
E por padrão ele está no 10, o volume. Se eu for apertando cada vez para a esquerda, ele vai diminuindo 1 até o 0. Apertando mais uma vez para baixo, nessas configurações de áudio, a gente tem qual? Aí você entra no menu de combate e a primeira opção é assistência de mira. Assistência de mira, beleza. Por padrão ele está em qual? Só um adendo, antes da gente ir pro combate, em cima tem um narrador de tela que ele não é habilitado por causa do idioma. Ah, muito importante você falar isso. Muito legal você falar isso. A gente acabou pulando esse porque, como a gente está com as configurações de acessibilidade, como a gente está no jogo, na verdade, em português, tá? O sistema do jogo, o sistema do console, o sistema do jogo, ele está habilitado para português. Infelizmente, a gente não teve um leitor localizado para português brasileiro. Então, o que acontece? A gente tem um leitor aqui, ele não funciona. Você passa por cima, na verdade ele pula a opção de leitor, tá? Para você conseguir habilitar essa opção de leitor de tela, você precisa mudar as outras configurações do jogo e tentar trazer aqui, colocar ele em inglês, para aí sim essa opção de leitor de tela ficar habilitada e você, quando passa por cima dela, o leitor de tela ativa. Ele mesmo avisa que você está em cima da configuração de leitor de tela para você desligar ou ligar, tá? Mas você precisa ir lá em idioma no jogo e mudar as configurações para inglês. A gente no outro vídeo vai mostrar para vocês como fazer isso, tá? Então estamos aqui em combate, por padrão tá desligado, né? Isso aí, voltando lá no combate, a primeira opção é assistência de mira e o padrão dele é desligado. Apertando uma vez para a direita. Clássico. O que diz o clássico para mim? Tem um texto aí referente? Assistência de mira. Ao mirar, guie a câmera com assistência de passo lateral e atrito de alvo momentaneamente. O clássico. Aponta a câmera para o alvo imediatamente mais próximo do retículo da mira. Tá. E o clássico mais. Apertando uma vez para a direita. Né? Se apertar uma vez para a direita, você vai estar no clássico mais, né? Aponta a câmera para o alvo mais próximo do retículo da mira a partir de qualquer lugar na tela. Show de bola. Então a gente tem o padrão está desligado, você tem... Não, perdão, o padrão é clássico. O padrão é clássico? É. Tá, o padrão é clássico, você tem o clássico mais, tá? Você pode habilitar o clássico mais, são essas duas opções, tá? Clássico, onde ele já está, e clássico mais. Apertando uma vez para baixo, a gente tem qual opção? Travar câmera, também no padrão clássico. Tá, por padrão no clássico. E apertando uma vez para a direita, a gente tem... Mira automática. Mira automática. E apertando mais uma vez para a direita... Mira automática mais. Mira automática mais, tá? O que são essas configurações de travar mira? Use R3 para ativar a trava. Mova R para trocar de alvo. O clássico destrava quando o alvo morre ou ao mirar. Os alvos podem desfazer a trava com movimentos especiais ou se ficarem fora de alcance. Mira automática. A trava continua ativada ao mirar e passa para o outro alvo na tela quando um alvo morre. Ao mirar, alterne para outras partes de alguns inimigos. Encontre novos alvos quando a trava é desfeita. Mira automática mais. Mira em inimigos fora da tela. Show de bola, beleza. Bom, apertando uma vez para baixo, a gente tem qual configuração? Recentralizar câmera ao atacar. E o padrão dela é o clássico. Beleza, apertando uma vez para a direita, a gente tem... Prioridade. E uma vez para a direita mais... Prioridade mais. Beleza, vamos aí esmiuçar quais são essas configurações de clássico, prioridade e prioridade mais. A câmera se posiciona automaticamente atrás do jogador quando ele usa ataques corpo a corpo. Clássico, recentraliza a câmera quando você atinge um inimigo com um ataque corpo a corpo. Prioridade, ao usar uma arma, a câmera é recentralizada em direção ao inimigo mais próximo na tela. Ela também é recentralizada ao aparar um ataque. Prioridade mais, ao usar uma arma, a câmera é recentralizada na direção dos inimigos, considerando alvos dentro e fora da tela. Ela também é recentralizada ao aparar.
Beleza, show de bola. Bom, apertando mais uma vez para baixo, a gente tem aqui qual configuração? Estilo da esquiva. O padrão dele é padrão mesmo. O padrão dele é padrão. Apertando uma vez para a direita, a gente tem o quê? Padrão mais. E apertando mais uma vez para a direita, Rolamento a gente com toque. tem rolamento com toque. É o último? É. O que tem na esquiva pra gente de texto? Tem texto? Mude. Como o rolamento é ativado enquanto segura L. Padrão. Toque em X para desviar. Toque 2 vezes ou segure para realizar um rolamento simples após um desvio. Padrão mais. Toque em X para desviar. Toque 2 vezes ou segure para realizar um rolamento simples após um desvio. Ficar segurando vai repetir o desvio com rolamento. Rolamento com toque. Toque em X para desviar e depois rolar automaticamente. Isso remove a habilidade de desviar sem rolar. Ficar segurando vai repetir o desvio com rolamento. Atenção! Esta opção é definida como padrão se a corrida estiver configurada como segurar X. Beleza, show de bola. Vamos para a próxima configuração. Assistência de esquiva. O padrão dela é desligado. E tem Ligado. ligado, beleza. Você pode botar assistência de esquiva ligado ou desligado. Tem algum texto referente? Aumente a invulnerabilidade ao desviar. Aviso. Esta opção fica inacessível nas dificuldades Sem Piedade e God of War. Sem Piedade é difícil e God of War é muito difícil, tá? Bom, mais uma vez para baixo. Próxima configuração. Pontos de controle do subchefe. Ponto de controle sobre o O céu. padrão é desligado. E a gente tem Ligado. ligado. Ou seja, apertando à direita você pode ligar e na esquerda você tem o desligar. O que diz esse ponto de controle do subchefe? Quando um subchefe, como um troll ou um ancestral, matar você, reiniciar a luta fará ele surgir com a saúde reduzida se você chegou a causar dano significativo nele antes de morrer. Aviso: ative esta opção se um subchefe estiver dando muita dor de cabeça. Ela está travada nas dificuldades Sem Piedade e God of War. Isso não altera os pontos de controle de batalhas com os chefes principais. Show de bola. Tem que descer. Ah, tem que descer mais coisa? Beleza. Aí realmente está falando sobre configuração padrão desligado. Show de bola. Apertando uma vez para baixo. Agora você entra na categoria de redução de movimento. Redução de movimento. Como a gente falou, a gente agora tem outras predefinições, né? E esmiuçadas essas configurações. Na redução de movimento a gente tem qual? A primeira opção é oscilação da câmera ambiental. Ela vai do 0 ao 10. Por padrão a gente está no 10. 10 e ela vai de 1 em 1, apertando para a esquerda, diminuindo, né? Isso aí. Até o 0, né? O que diz a oscilação? Oscilação da câmera ambiental. Defina a intensidade do movimento lento, manual e outros movimentos repetitivos da câmera. Isso normalmente ocorre ao ficar inativo por um tempo ou fazer uma travessia. Não afeta cenas cinematográficas. Show de bola. Uma vez para baixo, a gente tem qual configuração agora? Tremor da câmera, também de 0 ao 10. Beleza. Por padrão, está diminuindo 10, indo para a esquerda, você vai diminuindo um por um. O que diz o tremor da câmera? Defina a intensidade dos movimentos da câmera curtos, de alta frequência ou repentinos. Isso normalmente ocorre em combate. Não afeta as cenas cinematográficas. Apertando uma vez para baixo, nós temos qual configuração agora? Suavização de cenas está desligado. E apertando para a direita fica ligado. Então a gente tem a opção de desligado por padrão ou ligado. O que diz a suavização? Suaviza os movimentos da câmera para reduzir o tremor e a oscilação do movimento manual da câmera em cenas cinematográficas. Beleza. Mais uma vez, para baixo. Desfoque de movimento, do 0 ao 10. Beleza. E o que diz o desfoque de movimento? Ajusta o desfoque de movimento aplicando a objetos em movimento no jogo. Diminuí-lo torna mais fácil ver objetos em movimentos, mas também deixa o movimento menos realista. Show de bola.
Indo uma vez para baixo, qual a próxima configuração? Ponto fixo, padrão é desligado. E a gente tem o ligado indo para a direita, Não, né? aí é pequeno. Pequeno? Ah, tá. Indo para a direita uma vez, você tem o pequeno. Mais uma vez para a direita. Médio. Médio. E mais uma vez para a direita. Grande. Grande. Beleza, show de bola. O que diz o ponto fixo? Exibe um ponto fixo no centro da tela durante o jogo. Escolha entre os diferentes tamanhos disponíveis. Show de bola. Indo mais uma vez para baixo. Navegação de enigmas. A gente entra na categoria de navegação de enigmas. E a primeira opção é assistência de navegação. O padrão é desligado. E apertando uma vez para a direita, nós temos... Ligado. Ligado. O que diz assistência de navegação? Pressione R3 para orientar a câmera na direção do objetivo selecionado da história ou do mapa. Beleza. Apertando mais uma vez para baixo, nós temos... Tempo dos enigmas. E o tempo dos enigmas... Configuração padrão. Uhum. Dá mais tempo para concluir os enigmas no ambiente. Isso inclui desacelerar os objetos dos enigmas, tornar mais fácil mirar neles ou estender o tempo disponível para resolver os enigmas. Tá no padrão, né? Apertando uma vez para a direita. Estendido. E apertando mais uma vez para a direita. Estendido mais. Show de bola. Dá mais tempo, né? Indo mais uma vez para baixo, próxima configuração. Assistência de mira, enigmas. O padrão é desligado. Beleza. E indo para a direita. Ligado. Ligado. Show de bola. O que diz? Fixa o retículo da mira em um alvo próximo ao mirar durante um enigma. Show de bola. Apertando mais uma vez para baixo. Categoria estilo de jogo. A primeira opção, estilo dos minijogos. O padrão é a precisão. E indo para a direita. Um botão. Indo para a direita. Alto. Indo para a direita. Acabou. Tá bom, né? O que diz ele? Mude o método usado para concluir minijogos. Precisão. Mova-se L em uma direção específica para concluir o minijogo. Um botão. Pressione bola para concluir o minijogo. Pode ser necessário pressionar o mesmo botão mais de uma vez. Automático. Após iniciar o minijogo, ele é concluído automaticamente. Beleza. Indo mais uma vez para baixo, nós temos... Pressionar botão repetidamente. O padrão é tocar. E indo para a direita. Segurar. Acabou? Sim. Esse é meio óbvio, né, galera? Essa é a orientação motora. Muitas pessoas que têm deficiência motora, elas têm dificuldade de apertarem uma vez ou segurar o botão, né? Eu sempre lembro aqui de alguns colegas aí que possuem deficiência motora, como o Nohand Neto, né? Como a Laís Facim. São pessoas aí que talvez tenham dificuldade de pressionar alguns botões, né? O Neto, ele acaba jogando com a boca, né? Mas, enfim, utiliza um controle para movimentação, e essas configurações ajudam pessoas com deficiência motora a não ter que ficar apertando muitas vezes, cansar o dedo por segurar muitas vezes um botão, né? Apertando mais uma vez para baixo, a gente tem... Coleta automática, configuração padrão, é desligado. Beleza. Indo uma vez para a direita. Itens essenciais. E indo uma vez para... Itens de valor. E total. Total. Isso é muito legal no jogo, porque basicamente você pega tudo por onde você passa, né? Principalmente vida. Isso foi fundamental quando você está enfrentando um chefe. Às vezes tem uma vida no meio do cenário e você passa por cima dela e você pega. É fundamental essa acessibilidade aqui. Infelizmente, o God of War não trouxe a acessibilidade de radar para você encontrar itens, né? Era uma acessibilidade muito boa para quem gosta de explorar o jogo. E isso fez com que pessoas de deficiência talvez não conseguissem ter um caráter tão exploratório no game, né? Mas essa opção faz com que você pegue por onde você passar, você pega o item sem se preocupar, né? E é bom que tem alguns avisos sonoros aí para você saber o que você está pegando, se é dinheiro, se é um item, se é uma vida, né? Tem um aviso sonoro para cada uma das coisas que você pega. Indo mais uma vez para baixo. Segurar botões em menus. A configuração padrão é padrão. E indo para a direita. Rápido.
E o que diz essa configuração aí? Altera o tempo padrão de segurar um botão para rápido para acelerar as ações de loja ou inventário que exijam segurar um botão. Entendi. É porque às vezes você precisa pressionar um botão para ativar ou equipar alguma coisa, né? E aí com esse rápido você não precisa ficar tanto tempo pressionando, né? Lembrando, pessoas com deficiência motora talvez tenham dificuldade de ficar muito tempo pressionando algum botão aqui, o quadrado, para melhorar algum item, alguma coisa. Então às vezes você aperta, ele vai rapidinho e pronto. Você não tem mais esse problema de ficar segurando muito tempo um botão. Mais uma vez para baixo, nós temos uma configuração. Assistências de travessia, configuração padrão desligado. Indo uma vez para a direita. Alto. Alto mais. O que ela diz? Para realizar ações adicionais de travessia apenas com L. Permite realizar ações adicionais de travessia apenas com L. Automático. Inclui saltar sobre objetos, subir em beiradas, pular sobre vãos e descer por bordas. Automático mais. Inclui saltar sobre objetos, subir em beiradas, pular sobre vãos, descer por bordas, rastejar, avançar e escalar. Muito bom, isso aqui ajuda você às vezes a ter algumas interações no game. A gente sabe que o Kratos ele não pula, né? Ele é um cara conhecido por não pular, mas ele dá seus pulinhos em algumas interações aí no cenário. E aqui você não precisa apertar um botão para essa interação, as coisas acontecem automaticamente. Indo mais uma vez para baixo. Aí é uma outra categoria, configurações do controle. Bom. A primeira opção é vibração do controle, do 0 ao 10. Bom, a vibração claro, a gente tem aqui o DualSense, né, pessoal? E o DualSense, ele traz uma experiência muito diferencial pro God of War, assim como para os novos jogos aí do PlayStation 5. E a vibração, ela traz o impacto de uma luta, o aparar de um golpe, tudo que a corrente, quando você lança, você sente a corrente no controle. Todas essas sensações ajudam muito, por exemplo, pessoas com deficiência visual, porque é uma resposta tátil que ajuda você a ter uma compreensão melhor do que está acontecendo. Mas para pessoas com deficiência motora, às vezes, o vibrar do controle ele pode cansar muito na mão. Então você tem do 0 ao 10 aqui, você pode ir diminuindo ou até desligar para que você não tenha esse cansaço de ficar segurando um controle que está muito tempo vibrando, né? Mais uma vez para baixo, a gente tem qual? Estilo de mira L2. Padrão segurar. Para a direita. Alternar. Alternar, né? Só isso que tem, né? Isso. Mais uma vez, configurações motoras, né? Segurar um gatilho pode ser fácil para algumas pessoas, mas para outras talvez torne-se um pouco mais difícil. Você dá um clique para segurar o gatilho e dar um clique para parar de segurar é fundamental talvez para jogatinas de pessoas com deficiência motora. Indo mais uma vez para baixo, nós temos estilos de bloqueio L1. Estilo de bloqueio L1. A gente tem para a direita. Segurar e alternar. Segurar é o padrão, né? E alternar é o para modificar na direita. Mais uma vez para baixo. Escalada, configuração padrão. Uma vez para a direita. Câmera. Só isso? Só. Beleza. O que ele diz ali? Ao ativá-la, esta configuração muda a forma como o jogador interage com travessias verticais, como ao escalar fendas. Padrão: o jogador escala na direção pressionada, ou seja, pressionar para baixo fará Kratos e para baixo, independentemente da posição da câmera. Câmera: o jogador se move na direção para o qual a câmera está apontando, ou seja, olhar para o chão e pressionar para frente faria Kratos descer. Olhar para cima e pressionar para frente faria Kratos subir. Câmera: é recomendado para jogadores que usam assistências de navegação para orientar a câmera em direção ao objetivo. Muito bacana. Então, assim, pode parecer que às vezes a deficiência visual a câmera vai atrapalhar, né? Mas não, quando você está com a orientação da câmera, ele diz para onde você tem que ir e aí você aperta para frente e ele desce, né? Então é uma opção muito boa aí para pessoas com deficiência visual. E numa vez para baixo, a gente tem qual configuração agora? Giro rápido. O padrão. Segurar L1 mais seta para baixo. E segurar para trás o L mais L3. Entendi, beleza.
Bom, opções de giro rápido durante a luta, né? Talvez você pode ter outras opções aí para ter um movimento mais rápido, né? Indo uma vez para baixo, nós temos qual? Visualização de habilidades. Configuração é padrão. Indo uma vez para a direita. Botões de direção. Botões de direção. Ou seja, você pode... É melhor ler o que diz isso. Altera o método de navegação do menu da árvore de habilidades, sendo as opções cursor livre, L, e botões de direção. Selecionar botões de direção removerá a possibilidade de mudar rapidamente de árvore de habilidades. Isso ajuda, né? Porque às vezes você pode ter um método de locomoção diferente no menu, mas infelizmente para pessoas com deficiência visual é importante sinalizar que o leitor de tela, não só ele fica só em inglês, né? Mas ele não está ativado nos menus de inventário, mapa. Então, assim, é muito complicado para pessoas com deficiência visual navegarem pelo menu do jogo, tá? Porque ela não tem essa opção do leitor de tela, tá? Mas, de qualquer maneira, é uma forma diferente de se navegar. Apertando mais uma vez para baixo, a gente tem... Correr, L3. Padrão e... Automático. Automático. Uma coisa que eu acho que eu até vou botar para minha jogatina aqui, porque a gente vai ver nas próximas configurações que dá para você mudar. Você pode mudar alguns botões aqui, remapear alguns botões, né? Mas o L3, por exemplo, ele combina muito com o R3 para fazer o Fúria Espartana. Só que quando você, às vezes, quando você tem uma deficiência visual e você coloca orientações de navegação, ou seja, com R3 você vira a câmera para o objetivo e você corre com L3, às vezes sem querer você ativa a Fúria Espartana porque você está segurando o R3 para virar para o objetivo e segurando o L3 para correr. Então você acaba às vezes ativando a Fúria Espartana. Você pode mudar o posicionamento dessa Fúria Espartana, mas enfim, talvez correr automático seja uma solução também para você. Apertando uma vez para baixo, nós temos qual configuração agora? Embaixo de correr tem tempo. Corrida automática. Aí, ele tá em 0,0. Aí vai aumentando. 0,5. 1. 1,5. Tá, vai aumentando de 0,5 em 0,5, né? Isso, vai até o final. Vai até o 5. 5. Então ele vai do 0 ao 5, aumentando de Isso. 0,5. Então 0,5 é 1, 1,5. Esse tempo ele tá junto com o correr. Você Entendi. escolhe a forma que você quer e você também determina o tempo, né? O tempo da corrida, entendeu? Isso é bem bacana. Apertando mais uma vez para baixo, nós temos qual? Agarrar inimigos atordoados. R3. R3. E o próximo. Bola, segurar. E... Controle de movimento. E só. Controle de movimento. O que ele diz aí nos controles de movimento? Mude a maneira de agarrar inimigos atordoados. Pressione R3, trava. Use o botão de trava para agarrar inimigos atordoados. Segurar bola. Segure o botão de interação para agarrar inimigos atordoados. Controle de movimento. Mova L em direção ao inimigo atordoado para agarrá-lo automaticamente. Entendi. Controle de movimento, você movimenta o direcional para o lado do inimigo, né? O bola ajuda muito aqui, tá, gente? Acho que o bola que na luta você vai usar o bola ou para pegar vida, ou para tentar se desvencilhar de um inimigo, ou para interação. Então, o bola, às vezes, para pessoas com deficiência visual, é muito útil mudar isso aqui, porque o R3 ele está focado na Fúria Espartana ou na orientação de navegação. Então, às vezes, é bom você mudar isso aqui pro bola. Pro controle de movimento fica difícil, você às vezes sabe o lado que o inimigo tá, mas para outras pessoas com outras deficiências, talvez isso possa ser útil. Apertando uma vez para baixo, nós temos... Fúria Espartana, L3 mais R3. Ah lá, L3 mais R3. A gente pode mudar para X e bola. X e bola, beleza? É outra opção aí que você tem para fazer a Fúria Espartana, tá? São as únicas, né? São. Beleza. Mais uma vez para baixo, você tem qual? Você entra numa nova categoria que é assistências visuais. Assistências visuais, show de bola. Não, 1000 perdões.
Após fúria espartana é embanhar arma. Ah, tá. Tem um ainda. Banhar Isso, arma. aí tem padrão. Padrão. E uma vez pra direita. Alternância de arma. Só, né? Padrão, alternância de arma, são as duas? Isso aí. O que ela diz ali? Escolha como embanhar armas. Padrão, use seta para baixo para embanhar armas. Alternância de arma. Pressione qualquer botão de arma, alternará entre equipar a arma e embanhá-la. Por exemplo, use traço para a direita para embanhar seu machado quando estiver em uso. Perfeito. Bom, vamos uma vez para baixo. Agora é a nova categoria, assistências visuais. A primeira opção é caminho do machado. O padrão é ligado. Ligado. E você tem o desligado, né? Isso aí. Acho que o padrão tem que tomar cuidado de estar ligado. Então você tem que ir para a esquerda para desligar. O que diz o caminho do machado? Exibe um arco que parte de superfícies específicas para mostrar o percurso seguido pelo machado após ser lançado entre elas. Para pessoas com visão baixa, talvez uma qualidade de visão um pouco maior, isso ajude um pouco. E uma vez para baixo a gente tem filtro de cores. O padrão é desligado. Vamos ligar o filtro de cores. Tá? Aí vai vermelho, verde. É aqui mesmo? Isso. Eu tô com vermelho. Verde, vermelho. Azul, amarelo. Só, né? É. Então são opções para pessoas com daltonismo, né? Aquela protanotopia, trigonotopia, aqueles nomes complicados. Pessoas com daltonismo aqui tem essas opções aqui de mudança de filtro de cor. Apertando mais uma vez para baixo, nós temos... Dentro do filtro de cores, tem uma opção que, como ele está desligado, deixa eu botar aqui. Só vai ter Liguei ele. quando você escolher a cor, que é intensidade de filtro. Tá. Aí vai subindo. Não, desce. Isso. Aí ele vai do 1 até o 10. Ele vai de 1 em 1, né? Isso. Beleza. Então, quando você ligar esse filtro aqui, você vai do 1 até o 10, dependendo aí do grau do seu... do quanto a pessoa tem o autonomia aí, tá? Apertando uma vez para baixo. Visualização do controle. Tá desligado. Apertando uma vez para direita. Ligado. O que diz visualização do controle? Exibe os comandos do controle. Show. Junto com ele, atrelado tem contraste da visualização. Desce 1. Ele só aparece quando tá ligado. Beleza. Aí tem a opção de claro, médio, escuro. Entendi. Opções para o controle, né? Isso. Você colocar os comandos do controle como claro, médio, escuro na tela. Tá? Altere a opacidade da visualização de controle. Beleza, show de bola. Que vai ficar na sua tela se você quiser jogar, saber os botões que está apertando e tal. É uma chance. Isso pode parecer que... para que serve, né? Tem um colega meu, o Júnior, né? Que faz parte do canal Acessibilidade Games Brasil. Aqui no YouTube também tem um canal. E ele tem uma dificuldade tátil, de sensibilidade, de toque, de saber o que ele está tocando, né? E às vezes, para não ficar olhando para o controle para a tela, essa opção, por exemplo, permite ele saber exatamente o botão que ele está tocando na tela, né? E ele pode, ao mesmo tempo que está jogando, saber o que ele tá apertando, né? É claro que o Júnior também tem deficiência visual, né? Talvez uma orientação boa aqui seria que tivesse tamanho desses botões na tela, né? Isso acho que não tem, né? Não aparece o tamanho dos botões. Não. Então infelizmente, para pessoas que têm deficiência visual e de sensibilidade pode ser mais difícil, mas é uma opção tem de ícones, válida. Mas a gente vai chegar lá. Beleza. Vamos mais uma vez para baixo. Tamanho do texto da IU. A configuração é padrão. Onde for possível, aumente o tamanho do texto para facilitar a leitura. Para legendas e legendas descritivas, use tamanho de legendas e legendas descritivas no menu de áudio e legendas. E tem as opções que são padrão, para direita a gente tem grande, mais para direita a gente extra grande e enorme. Enorme, show de bola. Pode ficar bem grande aí as letras
das coisas que você vai ler no game. Indo uma vez para baixo, a gente tem... Tamanho dos ícones. A gente tá no padrão. Isso aí, tá no padrão. Indo uma vez para direita, a gente tem... Grande, extra grande. Grande e extra grande só. Beleza. O tamanho dos ícones são os tamanhos das coisas que tem de interação também, que ele fala? Só os ícones da tela? Ou aumente o tamanho dos ícones de botões do mundo, dos subavisos, das barras de saúde do inimigo, dos ícones do mapa e do retículo da mira travada para melhorar a visibilidade. Beleza, show de bola. Apertando mais uma vez para baixo, a gente tem aqui... HUD de alto contraste. O padrão é desligado. HUD de alto contraste, está desligado. Apertando uma vez para direita, a gente tem... Ligado. Ligado ou desligado, tá? O que ele fala? Adicione um fundo escuro contrastante para elementos da interface, incluindo barras de saúde, medidores de contagem de flechas, retículo da mira, bússola, inventário e mapa. Show de bola. Apertando mais uma vez para baixo. Redução de clarões. Desligado. Apertando uma vez para direita, a gente tem... Ligado. Bom, isso é muito importante, galera. E é legal não só para pessoas, por exemplo, que têm fotossensibilidade, né? Para pessoas determinadas deficiências visuais também fazem com que esses clarões tragam uma dificuldade. E pessoas com deficiências cognitivas, pessoas, por exemplo, do transtorno do espectro autista, podem ter algum gatilho, alguma dificuldade relacionada a determinados clarões. A gente está falando de um jogo que se passa na mitologia nórdica, Thor, né? Relâmpagos, trovões, raios, né? E esses clarões às vezes podem atrapalhar muito pessoas com deficiência visual, com determinado tipo de deficiência visual e também com deficiências cognitivas, pessoas do espectro autista, ou seja, é muito importante essa configuração aqui e é um cuidado bem legal que a Santa Mônica PlayStation traz, porque é uma configuração que vai para além da acessibilidade, né? Ela também vai para não causar impactos, sejam visuais, sejam fotossensíveis, sejam impactos cognitivos mesmo, de resposta ali para pessoas com determinadas deficiências, né? Apertando mais uma vez para baixo, a gente tem... Aí nós entramos na categoria exibição alto contraste. Uhum. A primeira opção é predefinição de alto contraste. Padrão. Ele está em X. Aí. Dentro dele tem outras opções, porque você tem que apertar X e tem o que você pode selecionar. Tá. As predefinições de alto contraste escolha uma predefinição de alto contraste para aplicar uma paleta de cores pré-selecionada a diversas categorias de uma vez só ou use as opções abaixo para definir as categorias individualmente. A exibição de alto contraste permite uma saturação total de cores nos personagens e objetos para que fique mais fácil enxergá-los. Você aperta X? Isso, você pode apertar X, aí tem aplicar, pré-definição, as configurações. Pré-definição de alto contraste, ele está desligado. Aí tem geral, vermelho e verde, verde e vermelho, azul, amarelo e coletor. Vai, beleza. Perigo, iluminação. Só, né? Só. Legal. Galera, eu até me confundi. Eu falei da questão do daltonismo lá em cima, mas me parece que aquele daltonismo lá em cima é relacionado só a ícones específicos do jogo. Aqui no alto contraste você muda o filtro mesmo do jogo todo, né? Apertando uma vez, aí acho que você tem que sair, né? Com Volta, bola, né? Bola, né? Beleza. Aí embaixo tem as opções de item por item, né? Cor do herói, cor do Atreus, cor de chefe e subchefe, cor do inimigo, cor de PNJ, cor de alvo, cor de interação, cor de perigo. Vai descendo. Peraí, deixa eu só... Cor de perigo, o que mais? Desce mais 2.
Aí é o perigo, aí desce mais um. Cor de marcas de travessia, cor de fundo. Aí embaixo tem cenas de alto contraste. O padrão é ligado. Deixa eu só subir aqui pra ver as cores do herói, né? Tem lá alto contraste, o herói é esse? Sobe mais 2. Aí. Aqui, né? A gente tem... Todos eles são com o padrão desligado. Com o padrão desligado. Indo pra direita a gente tem... Azul, vermelho, amarelo, verde, laranja, roxo, magenta, ciano, rosa, menta, creme, branco, cinza, preto. O que é uma cor menta? Menta é um verde, como se fosse Verde clarinho? um verde claro, só que não é um verde claro bonito, é um verde claro mais apagado, uma cor. Beleza, não entendemos de cores, né? E ciano é o quê? Ciano é azul. Beleza. Azul claro. Bom, então aqui você pode mudar a cor de cada um desses aspectos do jogo. Então você que tem uma deficiência visual, às vezes, você pode botar o fundo escuro, o fundo preto, e aí você pode colocar o Kratos vermelho. E tem o magenta. Depois do Kratos tem o Atreus, né? Não é? Herói, Atreus, cor de chefe, subchefe. Chefe e subchefe, você pode mudar os chefes, né? Cor do inimigo. O inimigo, os padrões do jogo, você pode botar outras cores pra ele. Cor de PNJ. De PNJ, deve ser de NPC, né? Você pode mudar aqui também as cores deles. Isso. Cor do alvo. Cor de interação. Cor de perigo. Cor de perigo. Cor de marcas de travessia. Cor de fundo. E a cor de fundo. Ou seja, você pode fazer uma mistura de cores aqui, de acordo com a sua deficiência visual, para ficar o mais cômodo para você. Então eu boto o Atreus azul e o Kratos vermelho, os inimigos eu coloco laranja, os inimigos, os chefes eu coloco amarelo. Enfim, você pode mudar todos os aspectos de cor aqui do jogo. Isso é muito legal, porque você deixa o jogo o mais cômodo possível para a sua deficiência visual, beleza? Apertando mais uma vez para baixo, a gente tem cenas de alto contraste que ela fica, o padrão dela é ligado. Ligado, beleza? O que ela fala? Aplica as cores da exibição em alto contraste durante cenas. Ah, sim, porque todos esses aspectos que você pode mudar, eles estão focados na sua gameplay. E aqui você pode colocar alto contraste especificamente para as cutscenes, né? Mais uma vez para baixo a gente tem... Aí você entra na categoria mira com função de sensor de movimento. Beleza. A primeira opção é ativação. O padrão é desligado. E depois? Ao mirar. E depois? Acabou. O que diz ele? Habilite o movimento da câmera pelo movimento do controle ao mirar. Show de bola. Aí tem as opções: velocidade horizontal, velocidade vertical. Esses dois, o padrão, né? Tá no 1,0. Beleza. E você deve mexer de meio. Você pode diminuir, como você pode aumentar. Né? Beleza. Aqui é o X e o Y. Mas não é de meio e meio, não. É de 1/10. De 1/10? É. Entendi. 0,1, 0,1, tá? Você vai aumentando isso aqui, aí. Tá? E aí você tem horizontal, vertical, né? Isso aí. X e o Y, para você deixar a velocidade da mira, né? Mais uma vez para baixo a gente tem... Aceleração. A aceleração ela tá em 0. E ela vai até o... 10,0. 10,0, beleza. Ou seja, o quanto a mira vai ser ela vai rápida. de meio e meio. De meio e meio também, beleza. Importante vocês saberem disso. Apertando mais uma vez para baixo, a gente reduzir pequenos movimentos. Reduzir pequenos movimentos, o padrão. O padrão é 5. E você pode aumentar para 30. 30, de 1 em 1? É, de 1 em 1. Ou diminuir para 0, tá? Nós está para o padrão 1, 5. Apertando uma vez para baixo, a gente tem... Aí entra na categoria legendas e legendas descritivas. Para pessoas com deficiência auditiva ou pessoas com deficiência visual também, que às vezes, enfim, querem ter, por algum motivo, precisam de uma legenda maior, querem ver inglês e querem ter uma legenda maior, querem ter experiência da dublagem original com uma experiência de legenda um pouco maior, enfim. Você pode escolher aqui as legendas. A primeira configuração qual é? É ligado.
Uhum. E O você... padrão é ligado, né? Aí tá desligado. Beleza. Então o padrão você tá ligado, até porque Isso. tá em português, vem com a legenda lá. Mais uma vez para baixo, a gente tem Cor da legenda. cor da legenda. Padrão é desligado. Indo para a direita, Ciano. que é o azul, né? Verde. O ciano, o verde. Amarelo. Amarelo, mais para a direita. Rosa. Rosa. Laranja. Laranja. Roxo. Roxo. Azul. Azul. Acabou. O ciano é um azul clarinho, né? Só para diferenciar do azul normal, né? Apertando mais uma vez para baixo, a gente tem Nome do locutor. Nome O padrão do é ligado. Então, ou seja, você pode colocar aqui o locutor para, se o Kratos falar, aparecer que é o Kratos, ou o Atreus falar, aparecer que é o Atreus, né? Apertando mais uma vez para baixo, a gente tem Cor do locutor, que fica desligado. o locutor, a gente tem as opções. Ciano. Verde. Amarelo. Rosa. Laranja. Roxo. Azul. Só, né? As mesmas cores, né? A cor do locutor. Ou seja, cada um pode ter uma cor na sua fala, né? Apertando mais uma vez para baixo. Legendas descritivas. Padrão desligado. Apertando para a direita, você tem ligado, né? Isso. Isso é importante. Fala para mim o que ele diz ali. Ali apareceu água congelada. Ah, sim, legal, bacana. O que acontece? Às vezes no cenário tem determinadas coisas que é importante você saber, mas ele fala para você através da legenda o que está acontecendo, tá? Então, assim, pessoas com deficiência auditiva, através da legenda, elas podem ter uma noção melhor do jogo, principalmente por congelou uma água na direita, fez um barulho de congelamento, ou de explosão, ou de um inimigo vindo para determinado lugar. Essa legenda vai te dizer de onde está vindo, o que está acontecendo. Então a legenda descritiva é fundamental para pessoas com deficiência auditiva se poderem ter uma imersão maior no jogo, né? Entender o que está acontecendo no jogo, na gameplay, né? Mais uma vez para baixo, a gente tem a próxima configuração. Cor da legenda descritiva. O padrão é desligado. E ciano, verde, amarelo, rosa, laranja, roxo, azul. Beleza, as mesmas cores, tá? Apertando mais uma vez para baixo. Indicadores de direção. O padrão é desligado. E você tem ligado. Legal. Você está vendo um inimigo atirando alguma coisa da direita, né? Você tem um indicador visual de que o golpe está vindo da direita, de que o inimigo está atacando da direita, mandando flechas da direita. Isso é fundamental para você que tem uma deficiência auditiva, por exemplo, e que quiser ter uma interação melhor na gameplay, você saber através de elementos gráficos o que está acontecendo no jogo em relação a posicionamento, alguma coisa que você precisa se tocar rápido do que está acontecendo. Apertando mais uma vez para baixo. Tamanho das legendas. Ela está em padrão. Beleza. Apertando uma vez para a direita. Grande. Extra grande. Uma vez para a direita. Extra grande é o último. Pode ficar bem grande aí o tamanho das legendas. Mais uma vez para baixo a gente tem fundo de legendas. Na opção padrão é nada. Indo para a direita. Claro. Escuro. Isso é legal. Não só você pode mudar a cor das legendas, mas a cor de uma caixa que fica atrás da legenda, tá? Para você ter um nível de contraste em relação à legenda, né? Às vezes uma legenda, por exemplo, está num ambiente muito claro, muito branco, e aí você tem a legenda em branco, é importante ter uma caixa preta atrás para dar esse contraste e não ficar a legenda branca por cima do cenário branco. Mais uma vez para baixo, a gente tem desfoque de legendas. A opção padrão é ligado. E você tem desligado. Né? Mais uma vez para baixo. Acabou. Beleza. Essas são todas as configurações de acessibilidade que a gente tem em God of War. São acho que mais de 60 configurações de acessibilidade. São muito boas. Trazem uma acessibilidade que abre um leque muito grande de auxílios para diversas deficiências, né? A gente vai trazer aqui a análise do que a gente achou das acessibilidades, principalmente as visuais, né? Que estão ligadas à minha gameplay, né? Ao que o canal oferece aqui, mas de qualquer maneira
é importante que vocês saibam todas as configurações que tem e que, se você possui uma deficiência, você pode usufruir de algumas das diversas configurações que foram apresentadas aqui. Gostou? Dá aquele golpe de 3.6 aí, curte, compartilha e comenta, beleza? Bom, se não for inscrito, se inscreve no canal. A gente não se vê, mas se encontra num próximo vídeo. Os